Vamos seguir falando das convenções partidárias que continuam acontecendo. Hoje, além desse encontro que mostramos no MDB, tivemos também a convenção do Partido Progressista. Quem acompanhou foi o Bruno Pinheiro, lá em Brasília também, e ele traz agora informações para a gente. Até o presidente Bolsonaro apareceu nesse evento de hoje do PP, né, Bruno? Boa noite. Esteve sim, Vitor, você uma ótima noite. Quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan, Jair Bolsonaro, mais uma vez, em um ato incomum, veio andando ao lado de vários ministros lá do Palácio do Planalto até um auditório aqui na Câmara dos Deputados. Lembrando que está em recesso ainda, mas houve este evento aqui, iniciou por volta de 5h15, diversas falas, vários discursos, vários ministros, ministro Ciro Nogueira, ministro das Comunicações também esteve neste evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e outros nomes compareceram. Antes da chegada de Jair Bolsonaro, Ricardo Barros, líder do governo, fez uma fala relembrando essa importância de ligação com Jair Bolsonaro, com o atual governo. Logo na sequência, o ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, também fez uma fala dizendo que Jair Bolsonaro de 2022 é muito diferente do outro Jair Bolsonaro lá de 2018. E se olhar o adversário, fazendo uma referência ao ex-presidente Lula, que esse ex-presidente Lula também é muito diferente de 2022, olhando lá em 2002. O que chamou a atenção, apesar de haver então o fechamento, a conclusão de que vão apoiar de fato a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, foi a fala de Arthur Lira, que estava em silêncio logo após aquela reunião lá no Alvorada em relação às urnas eletrônicas com embaixadores. Arthur Lira esteve lá na convenção no Rio de Janeiro no último final de semana, mas hoje ele aproveitou e fez um discurso. No uso da fala, Arthur Lira disse que a Câmara dos Deputados e que ele, na condição de presidente, só fala quando de fato é necessário falar. A gente separou essa fala, vamos ouvir o que ele disse. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora, internas no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Não precisa qualquer movimento público ou político fazer com que isso se apresente de maneira sempre necessária. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Nós não podemos banalizar as palavras das autoridades no Brasil. Isso reforçou essa aliança entre Arthur Lira e Jair Bolsonaro, reforçando que esse discurso está muito alinhado. A gente relembra que lá no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro falou que Arthur Lira era o dono da pauta aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, em relação a esse auxílio de R$600. Logo na sequência, Jair Bolsonaro disse que numa ordem entre os deputados, ele é o de número 514 aqui no plenário da Câmara, relembrando que esteve por mais de 25 anos aqui no Congresso antes de ser eleito a presidente da República. Volto com vocês, Vitor. E um outro nome importante do PP, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também conversou com você aí na convenção, né, Bruno? O que ele disse? Exatamente, a gente conversou com ele, a saída aqui do Salão Verde até chegando lá no Palácio do Planalto, uma longa caminhada na verdade. Ele respondeu alguns questionamentos da nossa equipe da Jovem Pan. O Ciro Nogueira disse que se fazer uma comparação entre os ex-governos, exemplo de Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, o governo de Bolsonaro não tem nem comparação. Vamos ouvir. Você imaginar que a inflação no Brasil fosse menor do que nos Estados Unidos, isso não aconteceu nos últimos 100 anos, não, acho que nunca na nossa história. Então agora é aproveitar esse crescimento econômico, fazer as comparações, em todas as áreas. Foi aquilo que eu falei, o presidente Bolsonaro tem números melhores até nas bandeiras históricas da esquerda. Então não tem uma área que o presidente não seja melhor do que ele. Ainda, Vitor, nesta conversa, Ciro respondeu ainda sobre o sistema eleitoral, que ele acha realmente se é necessário ser revisto, ser
melhorado o sistema eleitoral que será usado nas eleições de outubro de 2022. Vamos ouvir. Eu acredito, eu só não acho que elas são infalíveis. Isso aí eu sempre disse. Não há nada que não possa ser aperfeiçoado. Mas eu acredito totalmente. Acho que quanto mais transparência e aperfeiçoamento, melhor. E eu tenho certeza que o TSE vai ser sensível a isso. Eu ainda retorno nesta edição do Jornal Jovem Pan com outras respostas, uma conversa aí com o ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, em relação inclusive sobre esse repasse do auxílio de R$600 e a expectativa do governo de já ver os números, ou seja, na corrida eleitoral, esse reflexo nos próximos dias. Eu volto já. Vitor. Combinado. Até já, Bruno. Rodrigo Constantino, e com essa aliança selada, entre o presidente Jair Bolsonaro e o PP, que não chega a ser uma surpresa, já era aguardada, mas formalizada hoje na convenção partidária, o presidente acaba garantindo também mais tempo de campanha, mais tempo de rádio e TV na campanha eleitoral desse ano. O PP é uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados. O PL, que é o presidente do partido do presidente Bolsonaro, já tem 77 deputados, o PP 57, juntos somam 134 deputados e cresce com isso o tempo de exposição em rádio e televisão do presidente Bolsonaro na campanha eleitoral desse ano. Você acredita que isso terá peso, Constantino, e também teve em reflexo, ajudou o presidente nessa decisão? Foi um dos motivos que levou a essa aliança, será? Com certeza, Brown, ajuda, né? O governo precisa de tempo para rebater tantas falácias midiáticas que são jogadas diariamente contra o governo, né? Então precisa se comunicar melhor, explicar para quem não vive de política, quem não está atento o tempo inteiro ao que está acontecendo, explicar os números, explicar o que aconteceu com a inflação. O próprio Ciro Nogueira lembrou, né? O Brasil está com uma inflação menor do que a americana. Precisa explicar que isso é decorrente de uma pandemia onde governadores e prefeitos, com aval do STF, mandaram todo mundo ficar em casa e trancaram as pessoas, impedindo-as de trabalhar. Então tudo isso precisa ser bem comunicado e explicado. Tem conquistas a mostrar e vai usar esse tempo de TV para isso. Além do tempo de TV, existe, claro, a capilaridade, né? Nós estamos falando aí de cabos eleitorais, nós estamos falando de prefeitos, de gente que vai estar em palanque para reeleição, para eleição, que vão ajudar também a levar essa mensagem adiante. Então, com certeza, agrega, né? Não se vence uma eleição sozinho. O presidente Bolsonaro conseguiu em 2018 quase isso, numa circunstância bastante atípica, e hoje em dia ele é governo, né? Ele não está vindo confrontar um governo que está no poder. Então ele precisa mostrar, e para isso precisa se comunicar, justamente os feitos. Agora, é incompreensível a reverência que estão exigindo de todos os brasileiros em relação ao sistema eleitoral, né? O que o Ciro Nogueira disse aí é perfeito. Quer dizer, por que não podemos falar de eventuais fragilidades ou aumentar a transparência? É algo que não dá realmente para entender. Agora, Cris, sobre isso, sobre o sistema eleitoral brasileiro, pelas falas que nós destacamos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também do ministro, chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, dizendo que apoiam um sistema eleitoral brasileiro, mas principalmente o Ciro, como destacou agora o Constantino, mas reconhece que pode haver fragilidades. Isso demonstra que essa união é muito mais do que uma união puramente eleitoral, de PP com PL do presidente Jair Bolsonaro. Isso pode significar que boa parte do partido também concorda com o presidente quando ele faz críticas às urnas eletrônicas? Olha, as críticas às urnas eletrônicas, Lívia, não são do presidente. O presidente começou a falar disso depois que centenas, milhares de brasileiros indignados com o que viveram nas urnas em 2018, situações esdrúxulas de todo tipo, vídeos que ainda tem aí na internet que até hoje não foram explicados pelo TSE. Depois que o presidente ouviu isso, não só ele, né? Outros políticos, parlamentares que abraçaram essa causa, e a população está demandando explicação para isso, está exigindo transparência nisso, como é que vai ficar isso? E aí o discurso foi sendo colocado numa linha de negacionismo. Agora o Fachin inventou essa história do negacionismo eleitoral, né? Já tinha o terrorismo verbal. Então eles ficam com essas falácias, colocando palavras e expressões aí na boca da militância de esquerda para alimentar ainda mais ódio contra os que legitimamente questionam o sistema eleitoral como um todo, não é a questão da urna. Hoje de manhã eu discutia no Jornal da Manhã essa questão, ficam batendo nessa tecla de que estão questionando a urna, ninguém está questionando a urna. As pessoas estão pedindo transparência, estão pedindo uma contagem confiável dos votos.
Eu sempre lembro que o Código Eleitoral Brasileiro, no artigo 221, exige contagem pública de votos. Faz mais de 25 anos que o Brasil adotou esse sistema e não existe essa contagem. É numa sala fechada, com poucas pessoas. Então, como é que o brasileiro não pode questionar? Antidemocrático é impedir esse debate. Democrático é exigir mais transparência. E vamos lembrar o início da nossa Constituição para mostrar quem efetivamente está de olho nas cláusulas constitucionais e na democracia em si. Todo poder emana do povo. Não é da instituição A, B ou C, ou do presidente A, B ou C de tal e tal instituição. E aí eu vejo aqui, sim, os atuais aliados do partido do presidente alinhando o discurso. Eu não interpretei a fala do Arthur Lira ali, anotei aqui, confio no sistema eleitoral, se bem que a gente viu um pedaço da fala, não sei se houve uma continuação ali, mas eu não interpretei como uma fala de total alinhamento, não. O Ciro Nogueira, sim, porque ele fala, acredito, só não acho infalível, que é também o questionamento de milhões de brasileiros. E ele fala mais, quanto mais transparência, melhor. Aí eu repito o que o Rodrigo Constantino disse, o mais estranho disso tudo é justamente a Corte Eleitoral, que confia cegamente nas urnas e quer que todos nós confiemos, vem lá e não quer uma segunda camada de proteção, não quer dar mais transparência, não quer sequer permitir o debate. Então, esse alinhamento ali eu acho que vai até melhorar durante a campanha, porque mais gente, a gente tem inclusive manifestação marcada para a rua, o presidente Bolsonaro no evento de domingo inclusive reforçou o pedido para as pessoas irem mesmo e se manifestarem, mais gente vai continuar nesse debate. Então, daqui até outubro a gente vai falar muito ainda sobre o sistema eleitoral.